Dia 7º ano. Vamos começar mais uma aula? Então, começando aí na apostila, na página 17, sobre a distribuição das espécies na Terra. Então, quando a gente estuda os biomas, a gente vê que a biodiversidade do planeta Terra é muito extensa, né? É muito grande, é muito variada. Então, as espécies que se distribuem por esses biomas, a gente tem uma diferença entre espécies endêmicas e espécies cosmopolitas. Então, o que é isso, né? Vocês podem até grifar aqui, ó, a parte que fala que algumas espécies são naturalmente encontradas em áreas específicas, sendo chamadas de espécies endêmicas. Aqui nós temos o exemplo dos cangurus, que eles são endêmicos da Austrália. Então, eles são encontrados lá na Austrália, né, naturalmente na Austrália. E o cacto mandacaru, que é um endêmico do Brasil, que é encontrado na Caatinga. Então, essas espécies elas são encontradas naturalmente em um certo lugar, em um certo local. Então, a gente chama elas de espécies endêmicas. Já as espécies, que são amplamente distribuídas, elas podem ser encontradas naturalmente em diversos ambientes, em vários continentes. Tem o pardal, a ave que tem origem do Oriente Médio e se dispersou pela Europa e pela Ásia. Então, quer dizer que ele consegue se adaptar em vários ambientes. Então, essas espécies a gente chama de cosmopolitas. Então, tem as endêmicas, que elas são naturalmente de um certo lugar, e as cosmopolitas, que elas podem ser encontradas em vários locais, certo? Então, para poder entender um pouco sobre tudo isso, como que deu origem, né, como que foi dividido esses biomas, a gente vai começar a falar sobre biogeografia. Então, o que é uma biogeografia? Ela vai ser a ciência, ciência que estuda a distribuição geográfica das espécies. Então, como que isso acontece? Vai estudar como essas espécies elas se distribuem por todo o nosso planeta, por toda a nossa Terra. Como isso veio acontecendo nesses milhões de anos, né? Então, a distribuição geográfica dos organismos, ela foi influenciada por muitos fatores. E um desses fatores foi a teoria da deriva continental. Então, o que foi essa teoria da deriva continental? Aconteceu com o movimento dos continentes durante o passar do tempo. Então, os continentes, eles foram repartidos em partes, foram formando partes diferentes. Antes nós tínhamos um continente só, ele foi se dividindo, né? Foi se repartindo. E essas partes foram grandes placas, né, da crosta terrestre que se apoiam sobre o manto. Então, nós temos a questão das placas tectônicas, que ficam se movimentando lentamente, certo? Então, aqui na outra página, nós vamos falar da Pangeia. Então, há muitos milhões de anos atrás, 250 milhões de anos atrás, todos os continentes, eles se reuniam em um só, que a gente chamava de Pangeia. Então, era conhecido como Pangeia. Então, o tempo foi passando, as placas tectônicas elas foram se movimentando e foram divididos em dois. Então, nós passamos a ter Laurásia e Gondwana, né? Então, quando a gente tinha aqui a Pangeia, nós tínhamos também somente um oceano, que era a Pantalasa, né? Então, depois foi dividindo, né? Esses blocos de continente aqui, que era apenas um, se dividiu em dois, que era a Laurásia, no norte, e no sul a Gondwana. E depois foram surgindo os continentes que nós temos atualmente. Então, eles foram se repartindo, foram se dividindo. Então, por que isso aconteceu? Qual é o fator que vai explicar por que esses continentes eles se dividiram, foram se separando? Então, essa fragmentação, né, dos blocos continentais, ela se deu principalmente pelo movimento das placas tectônicas. Então, a forma dos continentes atuais, que possibilita seu encaixe, então é como se fosse um quebra-cabeça. Eles se separaram, mas eles têm um encaixe. Se fosse para juntar tudo de novo, teria mais ou menos um encaixe do quebra-cabeça, né? Então, como que eles descobriram por que encaixavam? A similaridade das rochas, né? As rochas que eram similares nas dois continentes e no mesmo lado desse encaixe, né?
as rochas que eram encontradas na borda desses continentes, a identificação de fósseis de plantas e animais de cada continente. Então eles perceberam que alguns animais, algumas plantas, elas não tinham como chegar nesse outro continente. Então por que existia a mesma coisa em dois continentes? Porque antes eles eram juntos e na hora que separou, foi um pouco para cada lado. Aí teve nos dois, conseguiram achar nos dois, certo? Então, isso foi a deriva da teoria da deriva continental, que foi a separação desses continentes. Os fósseis das mesmas plantas foram encontrados na África do Sul, no Brasil, na Austrália, na Índia, e na Antártica. E também teve outros lugares. Então, isso também veio para confirmar que os continentes estavam próximos e eles se afastaram, eles se dividiram. Aqui, ó, nós temos um desenho, mais ou menos, de alguns animais que foram encontrados nesses continentes. Então, aqui é como se fosse, era tudo uma coisa só, tudo junto. Então, de repente, começou a separar, tá vendo? Como se fosse um quebra-cabeça, como se a gente estivesse separando um quebra-cabeça. Então, eles começaram a perceber essa separação e viram que os animais que tinham em um determinado lugar também tinham no outro. Então, por isso que eles identificaram que esses continentes eram juntos e depois se afastaram, porque esses animais eles não tinham como migrar para cá, não tinham como nascer nesse lugar por causa do clima, por causa da quantidade de alimento, ou porque o animal não conseguia mesmo nadar para poder chegar lá, não conseguia voar. Então eles foram se adaptando. Então uma espécie que vivia aqui era a mesma espécie que vivia aqui. Então a única explicação que tinha para isso acontecer era que antes eles viviam tudo no mesmo local e depois foi separado. Então, como que atividade de matéria de apoio não precisa fazer agora, a gente vai fazer no final, tá? Então, como que isso aconteceu? Por que aconteceu essa divisão dos continentes? Então, quando teve lá o início da deriva continental, dessa teoria, o planeta era dinâmico, né? Ele está em constante movimento. Então, começou a transformação desses continentes. Então, ele descobriu, né? Foi através disso, descobriu que a crosta terrestre ela não é contínua. Ela é formada por blocos, que a gente chama de placas tectônicas. Elas vão se estender por todo o continente, até a base dos oceanos, e elas vivem em constante movimentação. Essas placas tectônicas. Elas ficam por cima do magma, né? Abaixo da crosta. Então tem a crosta terrestre, as placas tectônicas e o magma. Então elas ficam meio que flutuando sobre o magma. Então o magma ele tem uma temperatura muito alta, chega a cerca de 1000 graus Celsius, né? 1000 graus Celsius. E essa temperatura deixa ele derretido, como se fosse líquido. Então, por apresentar essa temperatura muito alta, quando ele se aproxima da crosta terrestre, ele vai se esfriar. Ele esfria e desce, como se fosse uma corrente. Então, tem o magma, ele está super quente. Quando ele está quente, ele sobe. Quando ele chega perto da crosta terrestre, ele esfria e desce. Aqui embaixo, de novo, ele vai esquentar, né? Vai aquecer, vai subir. Quando ele chega próximo da crosta terrestre, vai esfriar, vai descer. Forma uma corrente de convecção, que a gente chama, que é onde o que está quente vai subir e o que está frio vai descer. Um exemplo para a gente entender um pouco isso também é o ar-condicionado. Nós temos o ar-condicionado para poder, né, diminuir o calor e temos o aquecedor para poder aumentar esse calor, certo? Os ar-condicionados eles são instalados no alto, porque a corrente fria que está saindo dele vai descer. E os aquecedores eles são instalados no chão, né, na parte mais baixa, porque essa corrente quente dele vai subir para poder pegar esse ambiente. Então isso faz uma corrente de convecção. Então, como essas placas elas ficam se deslocando, elas se aproximam, se afastam uma das outras, né? Elas podem colidir, elas podem bater. E quando elas fazem esse impacto, sofrem esse impacto, elas causam os abalos sísmicos, que pode dar os terremotos, pode ser os tsunamis, podem originar vulcões, né? Porque quando acontece a colisão, se formar um buraco, né, entre elas, se tiver um espaço, é onde o magma consegue escapar e fazer a erupção do vulcão. E como acontece esse deslocamento, fez com que os continentes, né, conseguissem se separar. Aqui nós temos as principais placas tectônicas, né?
Então, nós temos aqui, ó, placa norte-americana, eurasiana, placa sul-americana, africana e por aí vai. Aqui nós temos as principais placas tectônicas. Ah, tia, por que no Brasil, então, não tem terremoto, não tem tsunami, não tem vulcão? Porque nós estamos situados no meio de uma placa tectônica, no meio. Então, como ela, onde ela vai bater uma na outra, não vai ser no meio, vai ser nas pontas, né? Então, a gente, como tá aqui no meio, a gente não bate com ninguém, não sofre esses abalos tão intensos. Acontece abalo sísmico, mas a gente não consegue sentir, porque é bem pequeno, por estar exatamente no meio de uma placa. Se nós estivéssemos entre duas placas, né, no intervalo de uma com a outra, na hora que elas batessem, a gente ia sentir esses abalos. Podem ser com maiores intensidades, outros com menores. Vai depender da colisão dessas placas. Então, aqui, nas conectões, pergunta assim: os continentes continuam se movimentando? Sim, eles movimentam em média 10 centímetros por ano, porque as placas tectônicas elas se movimentam o tempo todo, né? Então, essa movimentação a gente consegue ver através das erupções vulcânicas, igual eu falei, através do terremoto, através do tsunami. Então, o motor disso tudo é o magma. Então, o magma é que ele dá o motor disso tudo, como se fosse um carro e o magma fizesse funcionar, né? Então, o que faz o magma ficar nessa constante movimentação que vai causar a movimentação das placas tectônicas? Essa diferença de temperatura. É por ele estar quente embaixo, subir, chegar em cima, esfriar e descer. Então, essa movimentação, essa corrente que essa temperatura faz, fica movimentando o magma. Nisso que movimenta o magma, movimenta as placas tectônicas, certo? Então, aqui ó, nós temos as costas sul-americana e africana. É mais ou menos onde que foi um dos encaixes, né? Então, o estudo dessa região costeira aqui, da África do Sul e da América do Sul, desculpa, foi uma das confirmações da deriva continental, dessa teoria, né? Então, o formato que essa costa sul-americana e africana possibilitava esse encaixe aqui, ó, não é perfeito mais, mas é um encaixe, tá, gente? Então, desse modo, eles começaram a perceber que toda a parte da costa que hoje corresponde ao Brasil provavelmente já foi conectada, né? O que atualmente é aqui, ó, nessa parte aqui da África, né? Dos vários países africanos. Então, eles conseguiram, né? Imaginar, né, supor que o Brasil e essa parte aqui da África já foram conectados um dia. E através dessa movimentação eles se separaram. Que o encaixe deles é praticamente perfeito. Então por isso que muitas espécies, às vezes, que eles encontravam aqui, também tinha por aqui, certo? Então aqui desse lado aqui, eles poderiam encontrar espécies que se encaixavam com outro continente aqui. E esses continentes, eles estão em expansão. Então, eles sempre vão estar em movimento. Aqui nós temos uma outra maneira que eles confirmaram essa questão da separação dos continentes. Foram que, ó, as costas brasileiras e africanas apresentam formações rochosas semelhantes, ou seja, as rochas são semelhantes, como essas rochas foram formadas, os minerais que tem nessas rochas. Então, tem material que são muito semelhantes, ou até os mesmos materiais. Então, é uma das maneiras de perceber que antes elas estavam encaixadas e foram separadas. Então, aqui nós temos a região as rochas basálticas, na região próxima do litoral da Namíbia. E aqui no Brasil, também. Então, eles perceberam que essas regiões antes estavam mais juntas. Foi uma forma de comprovar essa teoria. Então, como eles estavam juntas, foram separadas e continuaram obtendo rochas com quase todos os mesmos materiais, a mesma formação, o mesmo tipo, né? Podem ver que elas são bem parecidas. E aqui também, ó, outra coisa que foi para comprovar essa teoria foi os fósseis de espécies animais e vegetais. Eles foram encontrados nos 2 continentes. Então, essas condições, eles pensaram que tem certos fósseis que não tinha como passar para cá. Como que eles iam passar para cá? Não tinha como nadar, não tinha como voar, não tinha como nascer aqui. Então, veio de algum lugar. Então,
Eles não tinham capacidade física para poder atravessar o oceano para chegar no outro continente. Então, a única maneira que explicava a presença desse fóssil nos dois continentes era o fato de eles já estarem juntos e foram separados. Então, já estavam todo mundo junto. Quando o continente separou, aí cada um foi para um lado. Foi uma maneira também deles entenderem como isso tudo tinha acontecido e confirmar mais uma vez a teoria da deriva continental, que foi a separação desses continentes. Então, quando aconteceu a separação da América do Sul e da África, surgiu o Oceano Atlântico, né? Demorou milhões de anos para acontecer. Tudo isso que a gente está falando não acontece do dia para a noite. São coisas que demoram milhões de anos para acontecer. Os continentes, eles começaram a se dividir há 200 milhões de anos atrás, né? E até hoje, eles ainda acabam se afastando um pouco, mas a gente quase não sente. Mas eles demoram muito tempo para acontecer. Então, vocês vão pegar no material de apoio. Hoje nós vamos ter duas atividades. Uma é bem basiquinha do material de apoio. Vocês vão olhar lá o material de apoio. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Nessa página aqui. Página 1 do material de apoio. É tipo como se fosse um quebra-cabeça. Vocês vão recortar isso e vão montar esses continentes. Como se fosse a Pangeia, montar, fica tudo juntinho, tá? Aí cola no caderno. Além disso, vocês vão fazer as atividades também pra mim das páginas 22. Começa aqui, ó, na página 22. Mais fácil mostrar aqui, né? Não precisa fazer o material, fazendo ciências, tá, gente? Então, vocês vão fazer só aqui, ó. Começa aqui na página 22, onde nós temos esse passarinho. A página 23, a página 22, que é o número 1 só. E a página 23, que vai até o número 5. Então, material de apoio, fazer no caderno, colar no caderno, certo? E fazer as páginas 22 e 23 da apostila. São 5 exercícios só. Qualquer dúvida, pode me chamar que eu estou à disposição. Espero que vocês tenham entendido. Mas vamos dar uma revisada? Vamos só voltar lá um pouquinho, só para poder dar um resumo de tudo que a gente estudou. Então, vamos aqui, começando pela diferença. Espécies endêmicas, aquelas que são encontradas naturalmente numa determinada região, num determinado lugar, né? Espécies cosmopolitas, aquelas que são encontradas em vários lugares diferentes, né? Biogeografia vai estudar a distribuição geográfica. E a distribuição geográfica é influenciada por vários fatores, incluindo a teoria da deriva continental, que fez a separação dos continentes e conseguiu fazer essa distribuição, ou seja, os animais e as plantas foram surgindo em vários outros lugares por causa dessa separação. Então, nós tivemos 250 milhões de anos atrás a Pangeia, que era um único continente, né, onde abrangia tudo, que tinha um único oceano, que era a Pantalasa. Depois se dividiu em dois, Laurásia e Goldiano. Nem sei falar isso mais. Então, se dividiu em dois continentes. Passou milhões de anos e foi separado em vários continentes, que é todos que nós temos atualmente, certo? Então, uma espécie, como que eles entenderam isso tudo? Chegaram a essa conclusão? Começaram a descobrir mesmas espécies de fósseis, espécies de animais, espécies de vegetais, rochas com os mesmos minerais, todos, né, em certas partes desses continentes, e começaram a compreender que eles se encaixavam como se fosse um quebra-cabeça. Então, confirmaram essa teoria por causa desse monte de coisa que eles acharam parecidos em um continente e o outro, pegaram o seu formato e verificaram que os formatos se encaixavam. As placas tectônicas. Placa tectônica fica onde? Crosta terrestre, placa tectônica, magma. Estão em constante movimentação. Elas que ajudaram os continentes a se separarem. Por que elas se movimentam? Por causa da temperatura do magma. Então, o magma tem uma temperatura muito alta. Quando essa temperatura é elevada, sobe, né? Chega na crosta terrestre, ela esfria e desce. Chega embaixo,
aquece de novo, sobe, esfria e desce, formando uma corrente de convecção. Essa corrente faz com que as placas fiquem se movimentando. Quando as placas se movimentam, elas podem colidir, podem bater uma na outra, causando erupções vulcânicas, causando terremotos e tsunamis, certo? Os vulcões, acontece a erupção vulcânica porque quando as placas formam um espaço entre elas, o magma consegue ultrapassar, né? Consegue passar aqui naquele espaço, então ele consegue uma brecha para poder sair, então ele vai surgir nessa erupção vulcânica, certo? Deixa eu ver. Então, nós temos aqui só mesmo a região, como que comprovou um pouco dessa teoria, né? O que estava se encaixado entre a América do Sul e da África, como que o Brasil tem umas características junto com a África, dessa questão de continente. Não precisa fazendo ciências agora, da página 22. Então, material de apoio e atividade, página 22 e 23, certo? Beijos, até a nossa próxima aula.